Exatamente, Uri. Boa tarde a você, Tainá, todos que nos acompanham mais uma vez. Inclusive, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já conversou por telefone com Donald Trump para parabenizar Donald Trump pela sua vitória, e o gabinete de Netanyahu disse que a conversa foi calorosa e cordial e que os dois discutiram a ameaça iraniana, nas palavras então do gabinete israelense, e a necessidade de trabalhar juntos pela segurança de Israel. Antes disso, o primeiro-ministro israelense já tinha feito uma postagem nas redes sociais na qual ele chamava a vitória de Trump de o maior retorno da história e tinha dito que o retorno de Trump ao cargo oferece um novo começo para os Estados Unidos e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e os Estados Unidos. Também o ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, disse que juntos Israel e Estados Unidos vão fortalecer a aliança americano-israelense e que eles trarão de volta os reféns que permanecem mantidos pelo Hamas, e também falaram que vão derrotar o eixo do mal liderado pelo Irã. Foram as palavras então também do ministro de Relações Exteriores israelense. Durante a campanha, Donald Trump chegou a se gabar de falar quase todos os dias no telefone com Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu chegou a ir à residência de Donald Trump em Mar-a-Lago em julho, e eles então vêm mantendo conversas, inclusive com Donald Trump dizendo recentemente que Benjamin Netanyahu confidenciou a ele que ele não escutava as ordens de Joe Biden. Mas ainda assim, autoridades israelenses temem que Donald Trump queira que Israel encerre logo a guerra, justamente porque a política geral de Donald Trump é a política de America First, ou seja, uma política de usar os recursos americanos internamente e não com gastos homéricos em guerras exteriores. Esse é um temor parecido com o que acontece também em relação à Ucrânia. Já vou chegar lá, só vou falar antes sobre também as manifestações por parte dos palestinos. Um funcionário do Hamas, que está em guerra com Israel, disse que o apoio cego dos Estados Unidos a Israel deve acabar, e ele também disse que o Hamas vai julgar o novo presidente americano com base nas suas políticas em relação aos palestinos. Também o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse que está confiante de que Donald Trump apoiará as aspirações legítimas dos palestinos. Lembrando que existe um histórico de apoio de Donald Trump a Israel. Só para lembrar alguns pontos sobre isso, logo depois que Trump assumiu o cargo, em 2017 ele reconheceu Jerusalém como a capital israelense, e a embaixada dos Estados Unidos foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém no ano seguinte. Lembrando que essa é uma questão muito complexa, essa questão de reconhecer Jerusalém e o território e a quem pertence, e é em 67 Israel anexou também a parte oriental de Jerusalém, e é uma anexação que é questionada por diversos países e por diversas lideranças internacionais. Também, para dar um outro exemplo, os Estados Unidos, na primeira administração de Trump, também se tornaram o primeiro país do mundo a reconhecer a autoridade de Israel sobre as colinas de Golã, que Israel capturou da Síria na Guerra de 67, que também é um outro território que nem todos os países reconhecem como sendo um território de Israel. Então, esses são apenas alguns exemplos do histórico de apoio de Donald Trump a Netanyahu. Agora, falando sobre a outra guerra no leste europeu, a guerra entre Ucrânia e Rússia, também houve manifestações por parte de Volodymyr Zelensky, também do Kremlin. Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia aprecia o comprometimento do presidente Donald Trump com a abordagem de paz pela força, e falou que espera uma era de Estados Unidos forte sob a liderança decisiva do presidente Trump. Também falou que a Ucrânia conta com apoio bipartidário forte e contínuo para a Ucrânia nos Estados Unidos. Aí também é uma questão ainda mais complexa em termos de apoio, porque Donald Trump disse durante a campanha que encerraria a guerra na Ucrânia em 24 horas, e ele chegou a sugerir explicitamente que a Ucrânia deveria ter cedido um pouco a Moscou para conseguir chegar a um acordo.